O momento histórico que nós estamos inseridos é muito grave. Nós temos uma crise de cunho econômico que gera desemprego e miséria e fome. Nós temos também uma crise de fundo moral que gera uma crise, de representação política. Ou seja, há uma população que entende que 99,9% dos políticos são corruptos. E ninguém está dizendo aqui, ninguém é velhinho de Taubaté para acreditar que não existe corrupção, que a classe política brasileira não precisa ser revisada, que esta classe política, ela muitas vezes está alheia ao sofrimento do povo brasileiro, à esquerda ou à direita. Não, 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 pelo amor de Deus, nós somos críticos da classe política brasileira e dos partidos políticos como um todo, ou do sistema político eleitoral. Tem muita coisa que a gente tem que rever. Agora eu quero dizer uma coisa. No cenário em que nós temos uma população completamente desmobilizada, despolitizada, este cenário ou este campo é frutífero para as ervas daninhas contra a democracia. A democracia que muitos reclamam, mas só nela é que se pode reclamar de alguma coisa. É só nela mesmo que alguém pode dizer, pedir intervenção de alguma coisa. Porque na ditadura você não tem direito a nada. Você só pode falar o que tem que ser falado para não dar problemas, vamos dizer assim. E aí, meus caros, nós temos um protofascismo crescente no Brasil há muito tempo, há muito tempo. Eu me lembro que em 2005 foram desbaratadas no interior de São Paulo e também em Santa Catarina células nazistas. E naquela época eu dizia, nós temos que agir com a lei com relação a esse pessoal. Esse pessoal se proliferou, nós hoje temos, inclusive, os integralistas de novo, saíram todos o esgoto, junto dos ratos das baratas, saíram fora, estão aí, estão no governo Bolsonaro, estão nas forças militares, estão nas polícias, estão na sociedade como um todo, infectando a sociedade com o seu ódio crescente. Existem alguns que vão falar um pouco mais bonito, outros como o Bolsonaro e por assim diante. A grande questão é que tudo isso começou a eclodir com a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato ela era importante porque ela estava desmembrando e denunciando o esquema de corrupção que o PT fez, sim, na Petrobras. O PT roubou da Petrobras, como roubou dos Correios, no que deu o escândalo também chamado de mensalão, através do Roberto Jefferson, o mesmo que está com o Bolsonaro hoje. Ou que não sei se daqui a pouco não vai voltar a estar com o Lula, porque essa gente é assim. Meus caros, o que eu quero dizer é o seguinte, são muito, mas é muito grave, e a gente precisa estar atento às denúncias do Ciro. O Ciro aponta e mostra, e essa matéria da Carta Capital é uma matéria impactante de como se instrumentaliza os meios jurídicos para fazer perseguição política. Isto é muito grave, minha gente. Num Estado democrático de direito, isso é inadmissível. Como é inadmissível também, meus caros, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Os que hoje estão aí só orbitando em volta do umbigo do Lula e deixando crescer o fascismo com sapatênis, que é o Moro. Aliás, para alguns petistas, seria até interessante, de repente,
uma disputa não só Lula e Bolsonaro, mas talvez Lula e Moro, talvez para entregar de novo o Brasil para o fascismo e perder para o Moro. Porque o Moro tem um discurso pronto. O Moro tem um discurso que agrada as pessoas. Por incrível que pareça, sim. E você vai dizer assim, mas o Moro é um idiota completo. O Bolsonaro também é um idiota completo. E se elegeu presidente do Brasil. Ponto. Porque existem interesses, como bem dizia o Brizola. E aí, meus caros, o Lula não tem envergadura moral para combater ninguém, nem mesmo um juiz que agiu à margem da lei, que é o caso do Moro. O Moro que dá essa desculpinha aí que deu no Flow de que não vai debater com o Ciro porque o Ciro é muito agressivo, porque o Ciro, né, e sempre usando aquele recurso que o lulopetismo usa contra o Ciro. É o temperamento do Ciro que eu tenho, né, que me afasta de eu debater. Não, não é o temperamento do Ciro. Que o Ciro é impulsivo, já falou muitas coisas. Que o Ciro tem um temperamento forte, todo mundo já sabe disso. Mas a grande questão é que o Ciro está batendo naquilo que a hipocrisia quer esconder, quer colocar para debaixo do tapete. É isto, meus caros, que está acontecendo. E esta matéria da Carta Capital, ela deveria unir o campo democrático daqueles que se encampam donos da democracia e sentar e pensar, não, peraí, isso aqui, ó, aconteceu com o Ciro, pode acontecer com qualquer um de nós. Repito, para qualquer um de nós. Quando nós temos procuradores do Ministério Público Federal fazendo uso das atribuições do MPF para fazer perseguições de cunho político, instrumentalizando um órgão que é o poder do povo, que é a função do Ministério Público, é defender os interesses do povo. Mas ele é do povo, ele não tem para ser do grupo A, B ou C ou D. Ele é, além de ser, ele não faz parte, o Ministério Público, ele atua no campo, claro, do Poder Judiciário, mas ele também atua na fiscalização dos outros poderes. É o Ministério Público que garante, muitas vezes, o recurso à saúde das prefeituras. É o Ministério Público que garante o cumprimento do exercício do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Ele é o grande órgão fiscalizador. E se esse órgão fiscalizador ele está atendendo e tendendo para um lado, a coisa é grave demais. É como se eu dissesse, né, fôssemos fazer uma costura, uma peça, e fizéssemos as medidas equivocadas. A hora que a costureira fosse, né, fazer toda a costura, não ia dar certo e não tem como dar certo isto. Como eu digo, a turma do Sérgio Moro e companhia mancharam a luta contra a corrupção. Por quê? Porque usaram também de expedientes ilegais. Mas enquanto isso está acontecendo, há uma turma que faz tudo pelo poder. Tudo pelo poder. Vota a favor do orçamento secreto, votam a favor da PEC do calote, votam, né, em bloco para atender os desejos do São Lula. O povo brasileiro, a democracia, para esta gente pouco importa. E é isso que me repugna, que me embrulha o meu estômago e que me faz eu ser indignado ou rebelde contra isto.
Não dá para aceitar essas coisas. Me desculpem, mas hoje eu me sinto na obrigação de lutar, não pela candidatura de um candidato, mas de lutar pela democracia do meu país, pelo Estado de Direito, conquistado a duras penas por aqueles que sofreram as torturas do golpe de 64. Pois isso pode voltar, porque com o Moro no poder, que ninguém está dando nada, que está todo mundo fazendo de conta, Moro sim, como bem disse o Ciro na convenção do PDT, é sim a grande ameaça. Enquanto isto, a 247, a não sei o que lá, ataca o Ciro. Quando falo do Moro, nada, nada. Primeiro, porque não tem moral, envergadura moral para combater nem mesmo um ex-juiz ladrão. Segundo, porque o ego de querer ser os donos da esquerda, os donos da democracia, fizeram com que o Brasil ficasse na 15ª ordem das prioridades ou das suas prioridades. Desculpem, mas eu não vou me calar perante isto. Esse vídeo pode ser visto por uma, por duas, por três. Não importa quantas pessoas vão ver esse vídeo. Importa que eu, Noé Gomes, no meu tempo histórico, vou registrar hoje, no dia, e esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de janeiro de 2022, que Noé Gomes está na luta pelo Estado Democrático de Direito de verdade, ao contrário de alguns que estão dormindo em berço esplêndido ou no berço esplêndido de suas vaidades. É isso que eu tenho para dizer.